Olá, bem-vindo mais uma vez a essa série de estudos. Estamos aqui tratando de 15 temas básicos das Escrituras e eu tenho plena certeza que você vai ser abençoado, abençoada se me acompanhar até o final. Quero crer que até aqui você tenha adquirido conhecimento, tem expandido a sua mente a respeito de doutrinas básicas das Escrituras e precisamos continuar. Passamos da metade, já estamos nos encaminhando para o final. Então, repito, 15 estudos e você vai ter uma compreensão básica das Escrituras. Repito que já tratamos aqui de assuntos bastante interessantes, como dom de língua, falsos profetas, porque existem tantas igrejas. Falamos também sobre o plano da salvação, falamos da importância da Bíblia, falamos do arrebatamento secreto. O estudo anterior nós tratamos da lei. As duas leis, eu tenho intitulado assim, as duas leis. Por que duas leis? Você vai entender isso hoje. No estudo anterior nós tratamos de textos de Paulo, onde Paulo apresenta uma aparente contradição. Em alguns textos ele diz que a lei foi abolida, cravada na cruz, era escrito de dívida, era contra nós, era prejudicial. Cristo removeu, cravou na cruz. Inclusive em Hebreus 7:12 nós vimos que ele menciona que mudou o sacerdócio e mudou a lei. Eu mostrei para você no final do estudo anterior que, com base em Êxodo 20, fazendo uma análise racional dos 10 mandamentos, não tem como racionalmente nós afirmarmos que os 10 mandamentos foram abolidos. Então eu terminei o estudo anterior mencionando que há uma má vontade por parte de alguns cristãos de não guardarem o sábado. E por não quererem guardar o sábado, eles então tomam textos do Novo Testamento que apresentam a lei e a abolição da lei e aplicam ao sábado apenas. E nós já vimos que isso não pode ocorrer. Por quê? Porque lei são 10 mandamentos. Se eu estou dizendo, analisando aqueles textos de Paulo, se eu estou dizendo que aquela lei foi abolida, eu tenho que afirmar então, para ser coerente com essa afirmação, de que todos os 10 mandamentos foram abolidos, eu não posso aplicar somente ao sábado. Então ficou essa aparente dicotomia, ou essa aparente contradição de Paulo, e vamos analisar então nesse momento que não há realmente essa contradição. Você vai entender inclusive porque eu estou dando o título para esses estudos de As Duas Leis, ou a Lei Abolida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez pedimos a tua unção, a unção do teu Espírito, especialmente abrindo a nossa mente para a compreensão da tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, tome a sua Bíblia, repito, ou impressa ou no seu material eletrônico. Enquanto eu leio, ou enquanto eu menciono o texto, enquanto você procura, dá pause, porque é interessante você me acompanhar. Enquanto eu leio, você leia aí também. Tudo bem? Muito bem, vamos começar então com Êxodo 31. Já fiz uma breve recapitulação daquilo que nós estudamos a semana passada, porque em alguns textos Paulo menciona que a lei foi abolida, outros textos ele diz que não. Muito bem, Êxodo capítulo 31. Você se lembra? Deus deu 2 tábuas para Moisés, tábuas de pedra, e nós vamos analisar isso agora, ok? Esse é o contexto desses textos do Antigo Testamento que vamos ler agora. Êxodo 31, verso 18. Moisés está no monte e o texto diz: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu para Moisés, o que sua Bíblia está dizendo que Deus deu para Moisés? 2 tábuas do testemunho. Aí a Bíblia diz assim, ó, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então o texto está dizendo, grave isso, o texto está dizendo que essas tábuas não eram de madeira, não eram de isopor, eram de pedra. 2 tábuas de pedra. Escritas por quem? Por Moisés? Não, o texto diz pelo dedo de Deus. Então tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus, ok? Aí alguém vai dizer assim, não, mas essas tábuas foram quebradas. Moisés quebrou, quando desce do monte, o povo está lá em adultério espiritual, Moisés com raiva quebra as pedras. Só que em Êxodo capítulo 34, nós vamos ler que Deus pediu para Moisés lavrar 2 pedras iguaizinhas àquelas que ele quebrou, e Deus escreveu as mesmas coisas que Deus havia escrito naquelas quebradas. Êxodo 34, verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra,
como as primeiras, e eu, Deus diz, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Então não podemos pensar assim, não, somente foram as primeiras tábuas que eram de pedra escritas pelo dedo de Deus. Não, as pedras realmente foram quebradas, mas Moisés lavrou 2 pedras novamente iguais, e o texto diz que Deus escreveu naquelas 2 pedras novamente. Ok, pedras do que mesmo? Tábuas do que mesmo? Tábuas de pedra, escrita por quem mesmo? Pelo dedo de Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 10. Vamos analisar mais uma informação importantíssima sobre essas 2 tábuas, do que mesmo? De pedra, escritas pelo dedo de Deus, ok? Vamos analisar mais uma informação aqui importante. Verso 5, Deuteronômio 10, verso 5. Virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Deuteronômio é uma repetição, por assim dizer, do que já tinha sido escrito no livro de Êxodo, por exemplo. Então aqui é uma narrativa, uma repetição da narrativa que já foi lá, já foi dada lá. Inclusive o título aí de Deuteronômio 10 está lá, as segundas tábuas da lei, que a gente acabou de ver em Êxodo 34. Então é uma repetição. Mas aqui traz a informação de que Moisés, de onde Moisés colocou as tábuas? Tábuas do que mesmo? De pedra, escritas pelo dedo de Deus. E o texto está dizendo aonde foi posto essas tábuas. Diz assim, Moisés desce da arca, desce do monte e coloca as 2 tábuas na arca. Quando ele fala na arca, você pensa o quê? Que ele colocou ao lado da arca, em cima da arca ou dentro da arca? Na arca. Colocou dentro da arca. Óbvio, é o que o texto nos indica. Essas 2 tábuas, então, os 10 mandamentos, foram escritas em tábuas de pedra, pelo dedo de Deus, e foram postas aonde? Dentro da arca, na arca, ok? São informações importantíssimas que a gente não pode esquecer. Agora eu vou chamar a sua atenção para Deuteronômio 31. Abra sua Bíblia, Deuteronômio 31, nós vamos ler alguns textos aqui em Deuteronômio 31. Enquanto você abre, recapitule comigo. Moisés que escreveu a lei nas tábuas de pedra, sim ou não? Não, não foi. O texto diz, próprio dedo de Deus. Escrito em que mesmo? Tábuas de pedra. Moisés, então, depois que Deus escreveu nas tábuas de pedra, Moisés colocou aonde? Dentro da arca. Tábuas de pedra, dedo de Deus, dentro da arca. Essas 3 informações você precisa guardar, ok? Agora vamos a Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 31, o versinho 24. Deuteronômio 31, verso 24, o texto diz assim. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, para um pouquinho. Você prestou atenção no que eu li, no que você acompanhou aí? Você prestou atenção? Vamos ler de novo o verso 24. Tendo Moisés acabado de escrever, o que ele escreveu? As palavras desta lei. Aonde? Num livro. Espera aí. Está dizendo, não tem a palavra lei aí? Sim, tem a palavra lei. Mas até agora nós vimos que foi Deus que escreveu a lei. Em tábuas de pedra. Agora esse verso 24 está contradizendo o que a gente já leu. O verso 24 está dizendo que foi Moisés que escreveu. Num livro. Como assim? Afinal, foi Moisés que escreveu, foi Deus que escreveu em tábuas, pelo dedo de Deus, tábuas de pedra, ou foi Moisés que escreveu num livro? O que você me diz? E para piorar, verso 25. Deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo, tomai este livro da lei, olha, não é mais as pedras, livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Espera aí, a gente havia lido no passado, ali nos textos anteriores, que foi posta dentro da arca essa lei. Lei escrita por Deus em tábuas de pedra. E agora o texto está dizendo que foi escrita num livro por Moisés. E lá dizia dentro da arca, agora está dizendo ao lado da arca. Informações completamente contraditórias.
Por quê? Simples. Simples. São duas leis. Óbvio, na verdade, aqui no Antigo Testamento nós temos várias leis. E eu teria que gastar mais algum tempinho para mostrar para você várias leis. Leis dietéticas, inclusive. Uma delas a gente vai estudar aqui. Deus instruiu para Moisés, dando a ele várias leis no Antigo Testamento. Nós temos aqui o relato de duas leis. Uma escrita por Deus em pedra e posta dentro da arca. Outra lei escrita por Moisés num livro posto ao lado da arca. São duas leis. Agora você entende porque eu estou dando o título para esses meus dois sermões de As Duas Leis. Agora você entende quando Paulo, lá no Novo Testamento, em algumas partes ele diz: a lei foi abolida, cravada na cruz, escrito de dívida, era contra nós, Cristo removeu, mudou o sacerdote, mudou a lei. É de uma lei que Paulo está falando. Quando ele escreve no livro de Romanos, capítulo 3, verso 31, Romanos 7, 12, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. E no verso 31 do capítulo 3, você se lembra, ele chega a dizer: anulamos a lei pela fé. Ele diz: não, de maneira nenhuma. São leis distintas. Nem Paulo está se contradizendo, nem o Antigo Testamento está se contradizendo quando diz que uma lei foi escrita por Deus, outra por Moisés, em tábuas de pedra, num livro, posta dentro da arca e posta dentro da arca e ao lado da arca. Não há contradição. Na verdade, são leis distintas. Mas muita gente até conhece essa verdade, mas como não querem guardar o sábado, ficam procurando texto para justificar essa sua falta de vontade em obedecer à Bíblia. Me perdoe a sinceridade, mas eu preciso fazer com que você desperte, porque Jesus está próximo de voltar. E Ele deseja que sigamos a Ele como Ele quer que o sigamos. O sábado não foi abolido. Repito, quando Paulo, no Novo Testamento, cita lei abolida, lei abolida, lei abolida, é dessa lei de Moisés que ele se refere. Não dos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos não podem ser abolidos, é a descrição do próprio caráter de Deus. Por isso que Paulo chama de santo, justo e bom. Eu não posso, em sã consciência, usar os textos de Paulo que mencionei no estudo anterior, Efésios 2,15, Colossenses 2,14 e 15, Hebreus 7,12 e alguns outros. Eu não posso usar esses textos de Paulo para aplicar aos 10 mandamentos. Isso é um equívoco e seremos responsabilizados por isso. O sábado não foi abolido. Ninguém tem que guardar o sábado para ser salvo, absolutamente. Eu preciso guardar o sábado em retribuição ou expressão do meu amor para com o meu Deus, o meu Criador, o meu Redentor que fez tanto por mim. Entende isso? Agora você se lembra, por exemplo, quando Jesus disse em São João 14, verso 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Está vendo que o cumprimento da lei é o amor, mas não que eu preciso agora ter esse conceito de amor banal, como o mundo tem, e eu digo, eu não preciso mais guardar os 10 mandamentos. Não é isso que Jesus está dizendo. O próprio Jesus disse, eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Jesus disse, se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Inclusive, é uma característica para quem quer o Espírito Santo, porque ele diz no verso 15 de São João 14, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Logo no 16 ele diz, e aí eu vou rogar ao Pai e vou te dar o Espírito Santo. Os 10 mandamentos não foram abolidos. Permita-me terminar com a leitura de alguns textos, especialmente Mateus 15. Muito mal compreendido Mateus 15. 5, perdão. Não é Mateus 15. Mateus 5, verso 17. Ele diz assim, Jesus, palavras do próprio Jesus, muito mal compreendido esse texto. Mateus 15 eu li nos estudos anteriores. Mateus 5, 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então veja, o texto é claro. Jesus está dizendo, eu não vim revogar a lei ou os profetas. Ou seja, nem os 10 mandamentos, nem o Pentateuco e nem a Bíblia como um todo, os profetas. Não vim revogar, eu vim cumprir. Aí algumas pessoas dizem assim, tá vendo? Jesus veio para cumprir. Jesus cumpre e me desobriga de cumprir. Alguns interpretam esse texto assim.
Alguns pensam assim, Jesus aqui está dizendo que ele cumpriu, e se ele cumpriu, ele me desobriga a cumprir. Aí eu perguntaria, então a palavra cumprir significa isso? Tudo que Jesus cumpriu, eu não preciso cumprir? Aí muitas pessoas me respondem, sim, Jesus cumpriu a lei e me desobriga, ele já cumpriu, eu não preciso mais. Ah, então posso roubar, matar, adulterar, cobiçar, fazer imagem de escultura e mentir, tomar o nome de Deus. Não, não pode. Então fica contraditório. O que é que Jesus quis dizer aqui, será? O texto é claro. Ele diz, eu não vim anular, eu não vim abrogar, eu vim cumprir, eu vim obedecer, eu vim colocar em prática. E por que eu tenho que pensar que eu não tenho que cumprir? Se ele teve que cumprir, por que eu não tenho que cumprir? Entende isso? Mas agora eu quero desmoronar essa interpretação falsa que fazem desse verso 17. Qual é? Eu acabei de mencionar. A palavra cumprir significa Jesus cumpriu e me desobriga. O que ele cumpriu eu não preciso cumprir. Só que essa mesma palavra se repete em Mateus capítulo 3. Essa mesma palavra cumprir se repete em Mateus capítulo 3. Uma folhinha para trás. Quando Jesus vai ser batizado por João Batista. E aí a gente vai entender se essa palavra cumprir significa isso mesmo. Tudo que Jesus cumpriu, eu não preciso cumprir. Mateus capítulo 3, verso 15. Mateus 3, verso 15. Quando João Batista diz, eu não vou batizar você, eu não vou batizar o Senhor, eu que devo ser batizado pelo Senhor. Aí Jesus diz para ele assim, verso 15. Jesus respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Jesus está dizendo assim, ó, eu preciso cumprir esse negócio de batismo, cumprir a justiça, eu preciso fazer isso. É preciso cumprir o batismo. E eu pergunto, Jesus cumpriu? Sim, ele diz, eu preciso cumprir, e ele cumpriu. Sim, ele cumpriu. E ele me desobriga de cumprir? Não, ele mesmo falou, vão, ensinem, batizam, façam discípulos. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ué, se a palavra cumprir em Mateus 5,17, referindo-se à lei, significa que Jesus cumpre e me desobriga de cumprir, aqui, em Mateus 3, teríamos que fazer a mesma exegese da palavra. Jesus cumpriu o batismo, eu não preciso cumprir. Não, aí estaríamos em contradição com textos claros do próprio Jesus e dos discípulos, onde eles dizem que precisamos batizar as pessoas. Percebem? Então cumprir não tem nada a ver de que Jesus cumpriu e me desobriga. Até hoje, nós precisamos nos batizar, nós precisamos batizar as pessoas que se convertem, e Jesus cumpriu o batismo, mas não por isso que ele me desobrigou de cumprir. A lei é a mesma coisa, ele cumpriu a lei, ele não veio abrogar, ele veio cumprir, e ele não me desobriga porque ele cumpriu. Olha esse outro texto, Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Vou ler mais alguns poucos textos para a gente terminar. Tiago, capítulo 2. Alguns dizem assim, não, todos os mandamentos devem ser guardados, mas o sábado não precisa mais. Estamos no Novo Testamento. Tiago 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, 10 mandamentos, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se tornou o culpado de todos. Então, guardo tudo, menos um. 10 menos 1 é 9, né? Para Deus é 0. 10 menos 1 é 0. Tornou-se culpado de todos, é mesmo que não guardar nenhum. Veja, estamos no Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento também tem textos fortes sobre a lei. Provérbios 28, abra sua Bíblia aí, Provérbios 28, verso 9. Provérbios 28, 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha que texto forte. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, aquele que não quer obedecer a lei, até a sua oração será uma abominação a Deus. Até a oração vai ser abominação. Veja que texto mais forte do que esse. Não, eu não quero guardar o sábado. Eu sei, está na Bíblia, mas eu não quero guardar o sábado. Não. Jesus está dizendo, a Bíblia está dizendo, nem a sua oração será ouvida. Nem a sua oração. Marcos capítulo 2. São muitos textos, eu estou pegando alguns aqui. Marcos capítulo 2. Nós temos também no livro de Mateus, mas eu vou pegar Marcos capítulo 2. Teve uma discussão a respeito do sábado e a gente pode, estudos mais aprofundados depois, estudarmos esses temas.
Mas no verso 27, Jesus diz: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E no verso 28 ele diz: e sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Veja, Jesus está dizendo: eu sou o Senhor do sábado. Irmãos, quando a gente fala Senhor, o que nos vem à cabeça? Pense na época da escravidão. O senhor do escravo, o que ele era do escravo? O dono do escravo. O senhor do escravo era dono do escravo. Jesus está dizendo: eu sou o Senhor do sábado. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo: eu sou o dono desse dia. Por isso que lá em Êxodo 20, que lemos no estudo passado, diz lá o texto: o sétimo dia é do Senhor. Não é meu, não são dos adventistas, não é para o judeu, não. O sábado foi estabelecido lá no Jardim do Éden, não tinha nem um adventista e nem um judeu. Gênesis capítulo 2. O sábado não foi abolido, não tem como ter sido abolido. O problema é que algumas pessoas, não querendo guardar o sábado, ficam procurando textos que dizem que a lei foi abolida. Mas quando se trata da lei, nós temos a explicação de que a lei que foi abolida foi a lei de Moisés e não os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não podem ser abolidos. Não podem. Então, o que falta hoje no cristianismo é sinceridade, é humildade. Seria mais bonito as pessoas dizerem assim: eu não quero guardar a lei, eu não quero guardar o sábado. Ok, aí é outra coisa. Agora, ficar pegando o texto, procurando o texto, tirando fora do contexto alguns textos para dizer: não, foi abolido, foi abolido. Não foi abolido, não tem como ser abolido. E repito que ninguém deve guardar o sábado para ser salvo. Não é de salvação que estamos falando. Por isso que gastamos os primeiros estudos falando sobre salvação. É Jesus Cristo, é Jesus Cristo, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa salvação. Agora, para eu não perder a salvação que já me foi dada de graça, lembra que Jesus falou para aquela mulher adúltera, se não me engano, São João 8, ele falou para ela: ninguém te condena? Aí ela disse: não, ninguém me condena. Jesus disse: eu também não te condeno. Jesus está fazendo o que com ela? Salvando, de graça. Eu também não te condeno. Ela merecia a salvação? Não, não merecia, ela era realmente pecadora. Jesus diz: eu também não te condeno. Aí Jesus diz: vai, não peques mais. Percebe? Uma vez que ela está salva, Jesus diz: agora obedece. É assim que funciona. Nesse texto, para terminar, de Marcos 2, que acabei de ler, o verso 27, ele diz: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Olha que interessante. Leia depois Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Você vai ver a criação de Deus, e quando Deus termina a criação, ele descansa. E aqui Jesus está dizendo: o sábado foi feito, foi criado por causa do ser humano. Ou seja, Jesus está dizendo que o sábado foi dado como presente para mim. Foi dado como presente para você. O sábado foi feito por causa de você. Para que você descanse, para que você busque comunhão com Ele durante essas 24 horas de um dia na semana. E o sábado não é o dia que eu escolho. O texto lá de Êxodo 20 que lemos no estudo anterior diz: o sétimo dia é o sábado, não é a minha escolha. Ele não deixou para eu escolher o dia que eu quero descansar, na quarta, no domingo, na segunda. Não, ele definiu. Questão de obediência. Jesus está dizendo: o sábado é um presente para você. O sábado foi feito por causa do homem. É um presente para você. E eu pergunto agora, para terminar: o que você tem feito com esse presente que Deus te deu? O que você tem feito com esse presente que Deus te deu? Próximo estudo vamos falar um pouco mais sobre o sábado. Quando começa, quando termina, como se guarda. Vejo você no próximo estudo. Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra e pelas verdades da tua palavra. Queira mais uma vez tomar em tuas mãos esse teu filho, essa tua filha que me assiste nessa hora, para que tomem decisões acertadas ao teu lado, pois está muito perto o dia do Senhor vir nos buscar. Em nome de Jesus oramos. Amém.